Bueno, gente, seguindo então, vamos falar um pouquinho sobre métodos. Métodos são trechos de um código que permite modularizar o sistema, ou seja, vocês fazerem pequenos blocos, tá, que vão compor um sistema maior. Os métodos recebem um determinado nome e podem ser chamados várias vezes, quantas vezes vocês precisarem durante a execução de uma classe, ou seja, vai ser como uma subrotina, tá, que vocês podem invocar toda vez que aquela funcionalidade for necessária em algum trecho da classe, em qualquer momento, sempre que vocês precisarem, ou até mesmo de outras classes. Os principais motivos que levam à utilização de métodos se referem à redução do tamanho do código de vocês, visto que vocês podem chamar o método cada vez que um trecho de código pode ser reaproveitado, por exemplo, além de facilitar e agilizar o processo de manutenção do site de vocês e até mesmo a leitura do site de vocês. Quando vocês forem então trabalhar com métodos, vocês vão ter um qualificador, que é como vocês vão definir a visibilidade do método de vocês. Então ele pode ser public, que ele é visível para qualquer classe, privado, private, que ele é visível apenas para a própria classe, ou protected, protegido, quando o método é visível pela própria classe, por suas subclasses e pelas classes que vão compor um pacote, um package. O tipo de retorno refere-se ao tipo de dado retornado pelo método. Métodos que não retornam nenhum valor, vocês devem colocar a palavra void, como o tipo de retorno é void, ou seja, não retorna nada. Um método ele pode ter como retorno qualquer tipo primitivo, então int, float, double, etc., ou um array, ou ainda um objeto qualquer de uma classe, como uma classe string, por exemplo. O nome do método, tá? Que é o nome do método, pode ser qualquer palavra, desde que iniciada com uma letra. E dentro de parênteses, vocês podem colocar uma lista de parâmetros que são opcionais, que esse método recebe quando for chamado, ou que ele deve receber quando for chamado, que serão tratados depois dentro dos delimitadores do código do método, que são as chaves. O nome do método e a lista de parâmetros formam a assinatura do método, algo que identifica de maneira única. E toda vez que o método ele é chamado, a assinatura deve ser obedecida, tá? Uma maneira que torna possível identificar um método em relação aos demais. Então eu até posso ter, depois a gente vai falar sobre sobrecarga de métodos, vocês vão ver que não são idênticos, tá bem? Então, métodos sem retorno. Um exemplo aqui de método sem retorno, aqui na sequência, são os métodos que não retornam nada. Tá? Quando eles são chamados, eles executam uma ação e não tem nenhum retorno, a ação acaba ali dentro. Então vamos imaginar essa classe aqui como exemplo. Eu chamo três métodos aqui, um método imprimir, o método imprimir texto e eu passo para ele uma string, e o método somar, onde eu passo para ele dois inteiros. Tá bem? Ó, a declaração dos métodos estão aqui. Ó. Então, public significa que ele é um método público para quem quiser. Static, tá? E void, o static tem que aparecer. O void, que ele não retorna nada, tá bem? E o imprimir, que é o nome do método. Então, public static void, imprimir, e esse imprimir aqui não recebe parâmetros. A única coisa que ele faz é imprimir na tela Java. Nesse segundo exemplo aqui, também do tipo void, porque também não retorna nada, ele recebe como parâmetros uma string. E essa string, dentro do método, vai se chamar texto, variável texto, tá bem? Isso aqui é o nome da variável dentro do método. Se eu tentar dar um print nessa variável texto fora desse método aqui, eu não consigo, porque ela só existe aqui dentro. Ó. Eu declaro ela na chamada do método, tá? E eu só posso utilizar dentro do método. Então, dentro desse abre e fecha a chave. E esse terceiro exemplo aqui, também do tipo void, porque eu não tenho nenhum return, que se chama somar, eu recebo dois inteiros, inteiro A, vírgula, inteiro B. E aí eu consigo trabalhar com eles aqui dentro e a mesma coisa do texto lá em cima. Essas variáveis só existem aqui dentro, tá bem? Se eu quiser até mesmo aqui dentro chamar eles, eu não consigo. O my é o, comando, é o método que sempre é executado por padrão da classe de vocês, então eu executo ele aqui. A chamada dos métodos tem que ser dentro do my para que eu possa chamar esses métodos que estão fora do my. Observe, eu fecho o my e declaro os meus métodos fora dele. O método my fica como o organizador, o que vai comandar a minha classe, tá bem? E os demais métodos estão fora dele.
tá bem? Essa é a forma correta de vocês trabalharem. Métodos com retorno de valores, tá? É praticamente a mesma estrutura, a diferença é que ele vai ter um return e isso vai influenciar a declaração do método de vocês. Ou seja, vocês têm que colocar cadê? Aqui, ó. Vocês têm que colocar no lugar do void qual é o tipo de dado que irá retornar. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho chamada de três funções. Ó, tem a chamada de três funções. System.out.println, contar letras A, e eu passo uma string para ele chamado banana. Ok? O que eu faço aqui? Eu imprimo o retorno que ele me der. Vamos ver o que esse contar letras A e passando banana para ele faz. Está aqui, ó, contar letras A aqui do lado. Ele é um método, tá bem? E ele vai me retornar alguma coisa do tipo int, tá bem? Então essa saída aqui vai aparecer com certeza o número, porque ele vai me retornar um tipo int. Então o que eu faço aqui? Ó? Eu recebo uma palavra e eu inicio a minha variável quantidade com 0. Eu fiz aqui um uppercase para passar o texto todo para maiúsculo, tá? Para que eu faça a contagem apenas com a letra A maiúsculo e não precise fazer A maiúsculo e A minúsculo. E percorro a minha string e cada vez que eu encontrar o caractere A maiúsculo, eu faço quantidade mais mais. E no final eu dou um return. O return é um comando, tá bem? Na minha variável quantidade, certo? Então, ó, quantidade aqui é um int, uma variável do tipo int. Por isso que o meu método é public static int, que não void int, porque é um int que ele vai retornar. Tá bem? Exemplo 2, mostrar pares e eu passo para ele 100. Mostrar pares está aqui, ele recebe um inteiro que ele trata dentro do método com uma variável número. E o que eu faço? Vamos ver. String retorno é igual vazio e eu vou concatenando. Então, o que eu faço? Olha aqui, ó. Eu começo o meu i em 0. Enquanto o i for menor ou igual a número, eu faço o meu i de ir de 2 em 2. Tá bem? Como eu começo em 0, ó, ele passou o número 100. Tá bem? Então aqui, ó, no lugar de número vai 100. Ele vai começar em 0. Isso aqui é mostrar os pares até 100. Então, ó, ele começa do 0, 0 é par, o que ele faz? Ele concatena aqui, ó, mais igual, ó, ele está concatenando na minha string retorno esse valor, ó, i, que é a posição que eu estou agora do meu for, mais espaço. E aí no final ele dá um return numa string, que foi o resultado dessa concatenação aqui. Então ele passa 0 mais espaço, 2 mais espaço, 4 mais espaço. Isso está sendo concatenado a essa variável retorno, tá bem? Que já foi iniciada antes e eu estou concatenando. Eu só posso concatenar algo que já foi iniciado antes, senão eu não posso fazer isso. Se eu colocar string retorno aqui mais igual, vai dar errado, porque ele não vai ter como concatenar algo que não existia antes. E aí então eu dou um return nessa variável retorno quando eu termino de fazer todas as interações do meu for. Tá bem? Eu vou ter todos os números pares de 0 a 100, que foi o número passado para esse método, e ele dá um return de uma string, por isso que aqui, ó, está a classe string. E agora no meu somar eu passo dois valores, 10 e 80, e eu recebo esses dois valores e eu trabalho com um double, tá bem? Então pode ser um ponto flutuante aqui. E o que ele faz simplesmente é retornar o resultado da soma de A mais B para essa função, e eu posso chamar ela quantas vezes eu quiser. Se eu vou trabalhar com double, então eu tenho que colocar aqui a public static double para que retorne, tá bem? O que sair dessa classe aqui seja um double para ser tratado aqui dentro, certo? Como eu recebo dois double, eu vou retornar um double, a não ser que eu fizesse um parse aqui dentro para trocar de tipo. Recursividade, pessoal, é quando vocês têm um método que chama a si próprio, direto ou indiretamente, por meio de outro método, tá bem? Então, exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de recursão. Eu tenho um long aqui de 0 a 10, onde eu quero fazer o fatorial, ó, de todos os números entre 0 e 10. Então eu quero o fatorial de 0, eu quero o fatorial de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. O que é o fatorial de 5?
É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e vezes 0 não, né? Tá? Esse é o fatorial. Tá? Então, o que, que a gente faz? Ó? Eu faço a chamada de método aqui, que é o calcula fatorial, e eu passo para ele qual é a interação que eu estou. Começa em 0. O meu calcula fatorial recebe um número, tá bem? E ele faz o quê? Se o número for menor ou igual a 1, ele retorna 1, tá bem? Porque eu não posso multiplicar por 0, é 1, tá? Agora, se o número for diferente, né, de 1, se ele for maior do que 1, eu faço a chamada do próprio método, olha aqui, ó. Eu faço num, que é o número que foi passado, vezes o cálculo do fatorial desse número que eu estou menos 1. E assim ele vai fazer. Então, quando ele passar para cá, por exemplo, o número 5, o que, que ele faz? Ele cai nesse else. Ele faz 5 vezes o fatorial de 4. Quando ele chamar isso, o fatorial de 4 vai chamar o 4 vezes o fatorial de 3. Quando ele chamar aqui de novo, ele vai fazer o fatorial de 2 e o fatorial de 1. Com isso, ele vai fazendo uma recursividade. Ele vai pegar o valor de 1, multiplicar por num. O de 2, multiplicar por num, 3 por num, 4 por num, 5 por num. E no final, ele vai me dar um return do resultado da recursividade, ó, da chamada do mesmo método várias vezes, tá bem? Eu estou chamando o método dentro do próprio método. Isso é recursividade. Sobrecarga é quando vocês têm o mesmo nome, tá bem? De método, só que vocês trabalham com uma assinatura diferente. Então ele pode ter, por exemplo, tipos diferentes para receber, ou número de variáveis diferentes para receber. Isso é uma sobrecarga, é vocês sobreescreverem um método. Então eu tenho um método aqui, ó, o my, e ele chama três métodos: calcula área, calcula área e calcula área. Bom, mas no primeiro eu estou passando só 3, no segundo 3 e 4, e no terceiro 3, 4 e 5. Pode isso? Pode. Olha, ele calcula a área. Se for a área de um quadrado, ele precisa só de um dado para fazer esse cálculo. Então eu tenho aqui a declaração do meu método calcula área, ele vai retornar um double, ele recebe o inteiro, retorna um double, tá? Eu consigo fazer esse cast automático. Então, o que, que ele faz? Ó, ele recebe o inteiro e faz base vezes a altura, né, do quadrado é a mesma para calcular uma área. Então ele faz x vezes x e retorna isso como double para quem chamou. Só que se eu for fazer de um triângulo, eu preciso fazer base vezes altura e os valores não são iguais. Então eu tenho que passar dois valores para eles. Eu posso utilizar a mesma assinatura, calcula a área, só que eu faço uma sobrecarga, ou seja, quando eu faço calcula a área e passo apenas um dado, apenas um dado significa um quadrado, significa que é para executar esse método. Se eu passar duas variáveis como parâmetro, é para executar esse método. E se eu passar três, é para utilizar esse método aqui. Tá bem? Isso é fazer uma sobrecarga. É o mesmo método, mudando apenas a parte da sua assinatura aqui, ó, por exemplo, o número de elementos que ele recebe, de parâmetros que ele recebe. Então aqui no triângulo ele passa dois dados, tá bem? E aí ele vai ser executado esse aqui, que é o calcular área que recebe dois dados e vai multiplicar o x e o y. E o terceiro é quando eu estou fazendo de um cubo, que aí eu tenho três parâmetros sendo passados e eu retorno a multiplicação desses três e eu tenho uma sobrecarga então dos meus métodos, todos com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes. E eu posso ainda trabalhar com métodos de outra classe. Para isso, você tem que colocar o nome da classe ponto o nome do método, diferente do que a gente fez aqui, que fica direto, ó, a chamada fica direto o nome do método porque eu estou na mesma classe. Como assim? Exemplo. Tá, só uma coisa importante, para que funcione é necessário que a classe utilizada esteja no mesmo diretório, no mesmo package da classe que contém o método. Caso essa classe esteja localizada numa pasta diferente, num diretório diferente, numa carpeta diferente, torna-se necessário o uso do import, tá bem? Então aqui, ó, exemplo de acesso de métodos de outra classe. Aqui na linha 6, eu vou utilizar o método imprimir texto, tá bem? O imprimir texto não está nessa classe métodos externos. Então eu tenho que colocar aqui, ó, qual é o nome da classe que tem esse método, tá? E observem que eu tenho aqui, ó, o package métodos, significa que eu estou trabalhando com um pacote e todas as minhas classes estão dentro desse mesmo pacote. Então eu posso colocar aqui, ó, método sem retorno, que é o nome da minha classe, ponto o método que eu quero utilizar de lá. A declaração do método dentro da classe método sem retorno é igual. É a mesma coisa que a gente já vinha fazendo antes, tá bem? Não muda nada. Só que, claro, vocês têm que trabalhar com o public ou protected. Se vocês botarem privado, um método só fica disponível para a classe,
tá? Que o tem, onde ele foi escrito. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó, métodos com retorno, é outra classe, tá? Que a gente teria o contar letras A. Na verdade, o que eu fiz aqui é um exemplo de como eu chamaria esses métodos que eu mostrei aqui em cima para vocês. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó, aqui eu tenho a classe métodos com retorno e eu tenho o contar letras A. Ó. Ele foi declarado aqui, ó. Ó, ele foi escrito aqui. Então, como é que eu faria para utilizar esse método aqui? Tá bem lá, em outra classe. Observe que ele faz parte do package de métodos. E aqui, ó, como ele também faz parte do package de métodos, eu coloco o nome da classe, ponto, o nome do método. Tá bem? O mesmo método que a gente já tinha feito antes, ele vai contar quantas letras A tem aqui na palavra Santana do Livramento e vai imprimir na tela. Entendido? Seguido então, vou dar um pouquinho de zoom aqui e vamos mostrar outro exemplo. O que eu faço aqui? Vamos ver. Aqui eu tenho duas classes. Isso, tá. Essa classe aqui, eu tenho um método estático inteiro, ou seja, ele vai ter um retorno de um inteiro chamado ler número inteiro. Ele recebe como int um no mínimo, um máximo e uma mensagem. E ele coloca n igual a zero, e enquanto for verdade, a mensagem que ele vai mandar para o usuário. E aí, tá, perfeito. O que ele faz aqui, ó, esse método? Ele lê um número inteiro e verifica se esse número é válido, tá bem? Entre os mínimos e os máximos estabelecidos por quem chamar esse método. Então ele vai mandar a mensagem aqui, que seria a mensagem, por exemplo, pedindo para o usuário informar qual é o valor que ele deseja inserir, e ele vai testar se esse valor é maior que o mínimo ou não, na verdade, sim, se ele for menor que o mínimo ou maior do que o máximo. Se sim, ele vai dizer que o valor está fora da faixa permitida. Se não, ele dá um break, tá? E para a interação. E aí ele vai retornar o valor n, também sem problema nenhum. Ele vai dizer que, olha, funciona esse número aqui, tá ok, pode seguir o que tu estava fazendo. Seria como uma validação só para ver se o número inteiro está dentro de uma faixa permitida. Tá? Vamos imaginar que fosse perguntando o ano de nascimento, nós vamos trabalhar com mínimo e máximo. Poderia utilizar um método assim. Aqui de baixo é um número float, funciona da mesma forma, só que aqui é para trabalhar com floats, tá bem? E esse aqui de baixo, observem aqui que ele retorna um float, ó. Tem o return n ali e aqui tem o float do lado do static para dizer que ele vai retornar um float. E esse aqui de baixo retorna uma string, a única coisa que ele faz é passar uma mensagem para o usuário, pegar a resposta dele e retornar para quem chamou. E aqui, ó, isso faz parte do meu package de métodos. E aqui embaixo eu tenho uma outra classe, essa classe é externa àquela lá. Só para mostrar como exemplo, o que eu faço na minha linha 7. Eu coloco string nome, pergunto o nome do meu usuário, e aí ó, eu mando lá para entrada de dados com métodos ler string, informe seu nome. Ó, e aí eu não preciso escrever esse JOption Pane Show Input Dialog aqui toda vez que eu quiser mandar uma mensagem para o meu usuário. Eu só chamo esse método aqui e passo o texto que eu quero perguntar para lá. E o que ele vai perguntar e vai me retornar e eu vou guardar numa variável. Mesma coisa eu faço aqui na idade. Ó, eu vou chamar o ler número inteiro e eu vou estabelecer que a idade mínima é 18 e a máxima é 120. E vou perguntar para ele a sua idade. Vai ser executado esse método aqui e aí ele vai fazer o input dialog aqui perguntando para o usuário qual é a idade dele e já vai testar. Tá bem? Se o valor for fora da faixa permitida, ele fica aqui dentro desse while, até que ele informe um valor válido. Senão, ele vai sair desse while e vai me retornar o número que eu pedi e vai guardar em idade. E depois a mesma coisa para altura, coloco de 0 mínimo e no máximo 2.5 de altura e peço para ele a sua altura, que eu vou chamar o método ler número float. Importante só aqui, ó, todos eles estão na classe entrada de dados com métodos, por isso que eu faço a chamada aqui com o nome da classe e depois o nome do método. E aí no final aqui, só para dar uma saída aqui, a gente imprime na tela não, né? A gente mostra por meio do swing numa caixa na tela o nome que foi informado para o usuário e que já foi validado. Na verdade não foi validado, porque não precisa. A idade sim validada e a altura que ele informou validada dentro dos valores permitidos. E eu posso trabalhar com métodos que manipulam array. Tá. E aí eu posso passar, esse aqui é só um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tem aquele array que eu mostrei antes para vocês, de string com nomes, e eu tenho aqui um outro que ele ordena as palavras, ele vai ordenar
aqui os nomes, tá? Vou chamar um método que ordena o que está dentro do meu array. Esse ordena palavras aqui, ó, ele recebe nomes. Nomes, observem que é um array de string. Vamos ver o que, que ele faz. Ordena palavras, ele recebe string, um array de string, aqui dentro ele chama de palavra. O que ele faz? Array sort, a gente conversou antes, ele vai ordenar todo o meu array por ordem. Nesse exemplo, por ser string, vai ser em ordem alfabética, se fosse um inteiro, seria em ordem numeral. E vai retornar o resultado dessa ordenação para quem chamou. Quem chamou foi essa string retorno, se ele vai retornar uma string aqui, óbvio que quem tem que receber tem que ser também uma string array aqui, tem que ser um array de string aqui também. E aí depois eu só percorro aqui o meu for aqui, para imprimir na tela ele em ordem alfabética. Esse por string. No exemplo aqui de cima, eu tenho um array double de números com vários números. E eu quero o maior, tá bem? Eu quero imprimir apenas o maior. O que, que eu faço? Eu chamei um método chamado busca maior e passo esse array para lá. Meu busca maior está aqui, ó, ele recebe um double, um array de double, e aqui dentro ele chama de números. Aqui deu coincidência de ser o mesmo nome lá de cima. Tanto faz, se vocês quiserem colocar o mesmo nome ou não, desde que vocês não se atrapalhem. Ó, o string, o array de strings, palavra só existe dessa chave até essa chave aqui. Eu não consigo utilizar lá no My, por exemplo, porque são nomes diferentes. Agora aqui números, deu números nos dois, tá? Daria coincidência de funcionar, mas não é esse o objetivo. E aí, o que, que eu faço aqui? Eu coloco na posição, eu digo que o meu maior é o que está na minha posição 0, e aí eu vou testando. Se o que está nas próximas posições for maior, ele vai substituir. Se não, ele vai manter o que tinha de maior e no final ele vai me retornar o maior. Aqui é interessante dizer que, nesse exemplo aqui de baixo, o retorno é um array de strings. E nesse exemplo aqui de cima é um double, porque eu quero saber apenas qual é o maior valor. Tá bem? Por isso que nesse aqui eu não coloco o sinal aqui de array, porque ele me retorna apenas um valor double, e nesse aqui de baixo sim ele me retorna um array de strings, tá bem? Pessoal, com isso acho que vocês conseguem fazer as listas de exercício. Eu vou fazer um outro vídeo explicando a lista para vocês, e aí vocês têm então, conforme combinado, até segunda-feira, 23h59 para enviar pelo mundo, tá bem? Bom trabalho para vocês!